Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Hoje, na sequência do nosso estudo de História do Brasil, nós vamos trabalhar o primeiro governo da chamada Nova República, tá? O governo José Sarney. Imediatamente compartilhando a minha tela com vocês, para que a gente possa, então, começar essa nova etapa aí do estudo da história do Brasil. Perfeito. Nós sabemos, já vimos, isso que o regime ditatorial civil-militar, ele foi aos poucos se extinguindo numa transição negociada por cima, pelo alto, o fracasso no sentido de não obter o resultado pretendido da campanha das diretas já, levar a oposição a colocar uma candidatura, a candidatura de Tancredo Neves, pelo PMDB, ao governo federal, à presidência da República, pela via do colégio eleitoral. Tá? Quando o partido do governo escolhido foi escolhido foi Paulo Maluf, houve uma divisão dentro do Partido Democrático Social, e a partir daí surgiu uma nova ala dentro desse partido que buscou se aproximar das oposições do PMDB, mais uma vez, num processo de conciliação. Aqueles que tinham participado durante todo o período do governo ditatorial do poder, agora se passavam para o lado, se descobriam, de alguma maneira, democratas. E o resultado foi a vitória do Tancredo Neves no colégio eleitoral, porém, o Brasil sofreu um impacto, a sociedade brasileira sofreu um impacto, quando na véspera da posse no dia 15 de março, o presidente eleito Tancredo Neves se sentiu mal, tá? Foi internado às pressas no hospital de base de Brasília e não pôde tomar posse diretamente. Quem assumiu, então, foi o vice-presidente José Sarney, na qualidade agora de presidente, na expectativa da melhora do presidente. Só que o presidente não melhorou, ao contrário, depois de uma agonia de praticamente um mês e meio, no dia 21 de abril de 1985, o presidente eleito Tancredo Neves, que, repito, nunca tomou posse, ele morreu. Certo? Houve enormes manifestações pelo país, particularmente em São Paulo, onde ele estava internado, tinha sido transferido de Brasília para São Paulo para tentar um tratamento, não obteve sucesso, e depois o corpo foi levado para Minas Gerais, velado no Palácio da Liberdade, uma comoção popular imensa, as pessoas pressionaram o gradil do palácio, morreram 8 pessoas pisoteadas, uma coisa assim de quase que histeria popular, e a verdade é que ele não assumiria o governo. O ministério do presidente Sarney, que agora tomava posse diretamente, tá? Era o ministério escolhido pelo Tancredo, tá? E tinha uns compromissos que o Sarney, vice-presidente, que tinha sido o tempo todo do governo ditatorial, aliado do governo ditatorial, ocupado cargos importantes durante o governo ditatorial, inclusive presidente do Senado e presidente do próprio partido do governo, ele agora iria cumprir essas promessas, pelo menos aquelas referentes aos aspectos mais, digamos, da legalidade, da legislação. Então, foi colocado o fim à legislação de exceção. Isso, então, aqui é a chamada remoção do entulho autoritário, o Congresso Nacional. Ele foi votando aos poucos as diversas medidas, como, por exemplo, a estabelecimento, outra vez, de eleição direta para presidente, eleição direta para todos os prefeitos, inclusive os de capital e de áreas de segurança nacional, eleição para o governador de Brasília, quando eu digo eleição, eleição direta, o direito de voto do analfabeto, a legalização dos partidos clandestinos, enfim, uma série de medidas que aos poucos elas foram acabando com aquele que era chamado de entulho autoritário, lixo autoritário, ou seja, a legislação do período anterior, com o apoio do Congresso, porque o clima era o clima de pôr fim ao regime ditatorial e às suas digamos, suas lembranças, se é possível dizer dessa maneira. O presidente Sarney era um presidente frágil politicamente, ele não tinha apoio, ele tinha entrado para o PMDB porque era obrigatório pelo processo da escolha da candidatura a presidente da República, que o candidato a presidente e vice fossem do mesmo partido, mas ele nunca tinha sido do MDB,
teve que entrar com o seu grupo, que formou a Frente Liberal, ficando à parte e formando depois um novo partido. Perfeito? Essa fragilidade era evidente, havia críticas que diziam que ele não conseguia, né, porque não tinha efetivamente apoio popular, não era Tancredo Neves, né, que era a expectativa, né, ele não conseguia fazer passar projetos, não tinha controle de uma base forte na Câmara de Deputados e no Senado, tá, até que veio um momento, a inflação correndo cada vez mais celeremente para cima, não é isso? Uma inflação que em fevereiro de 1986 chegou em torno a 28% ao mês. Né? O governo, então, mudou o ministro da Fazenda em dezembro de 85, assumiu um empresário chamado Dilson Funaro, que organizou, junto com vários economistas, o chamado Plano Cruzado, uma tentativa de conter a expansão da inflação, tá? Através de um choque de congelamento de preços, de congelamento de salários, depois de um reajuste de salários, congelamento. Esse congelamento deveria ter um prazo, embora não estabelecido, mas o presidente da República foi imediatamente para a rádio e televisão, no dia em que o Plano Cruzado foi anunciado ao país, e disse que era uma última tentativa de acabar com a inflação e que, para que ela pudesse acontecer, a população precisava apoiar o plano e precisava fiscalizar a execução do plano, porque o aparato do governo não tinha condições de saber se os preços tabelados, tá certo, únicos para todo o país, de todos os produtos, eles seriam mantidos nas áreas de venda, nos postos comerciais. Então, um apelo a que a população fiscalizasse o plano. No dia seguinte, foi uma comoção popular, os jornais publicaram as listas dos preços de todos os produtos, já com o congelamento, a criação da nova moeda, o cruzado substituiu o cruzeiro, não é isso? Cortaram-se 3 zeros da moeda anterior, 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzado. Tá? Nesse sentido, o Plano Cruzado teve apoio popular porque as pessoas foram para a rua e fiscalizar se os preços estavam sendo praticados efetivamente. Isso gerou uma série, inclusive, de conflitos iniciais, quando se verificava que num supermercado, num ponto de comércio, o preço não estava sendo cobrado, chamava-se, o correto não estava sendo cobrado, chamava-se, né, a polícia, fechava-se o estabelecimento, enfim, uma verdadeira onda. E o presidente, então, virou uma figura popular. Todo mundo queria ficar abraçado a ele, o PMDB, que tinha se afastado, se aproxima, afinal de contas, agora Sarney era do PMDB. Só que esse plano ele tinha limites muito claros, você não acaba com a inflação por decreto. O que aconteceu foi que o consumo aumentou, porque os preços não aumentaram, tinha havido um reajuste do salário, certo? E a capacidade de compra de muitas pessoas aumentou. Nesse aspecto, começou a haver uma corrida, evidentemente, às compras, e começaram a faltar produtos. A indústria, por sua vez, não se interessava em produzir, porque os preços não compensavam os custos de produção, porque, afinal de contas, você não consegue tabelar, né, os custos de produção. O resultado foi que, aos poucos, as prateleiras foram se esvaziando, tá? Mas tinham eleições, e eleições importantes, eleição para os governadores de Estado, em 86, e eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Tá? E, nesse sentido, o governo manteve o tabelamento, acusava os que deixavam com que as prateleiras ficassem vazias de especuladores, os inimigos do plano e os inimigos do Brasil, jogando com essa questão emocional, e quando abriram-se as urnas, o PMDB venceu amplamente as eleições. Fez a maioria dos constituintes e só não fez um governador de estado, Sergipe, que foi do PFL. Mas poucos dias após o resultado da eleição, veio o Plano Cruzado 2, onde o governo descumpriu a promessa que tinha feito durante todo o período da eleição, de que não descongelaria, de que não haveria reajuste de preços. E houve um reajuste brutal de preços. A gasolina foi reajustada em 60%, o óleo diesel foi no mesmo caminho, e para aí, né, o que aconteceu foi que aquela popularidade do presidente deixou de existir, parte importante da população se sentiu traída, tá certo? Houve chamado como se tivessem sofrido um golpe, né, para votar nos candidatos do PMDB, e a partir daí o presidente fica muito fragilizado. A Assembleia Constituinte
ela faz os seus trabalhos. Então, aqui, o resultado das eleições, tá certo? Vejam que o PMDB fez 302 deputados, perfeito? Tá? As eleições para o governo estadual só não venceu o PMDB em Sergipe, né? Aqui, a Assembleia Constituinte, quando termina os seus trabalhos, é promulgada a chamada Constituição Cidadã, pelo presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, presidente do PMDB, e essa Constituição, então, ela ampliou fortemente direitos de cidadania, garantiu novas conquistas sociais e trabalhistas, criou o Sistema Único de Saúde, enfim, era uma Constituição que colocava que a democracia deveria ser construída a partir do conceito de cidadania. O direito de voto foi ampliado para, agora na Constituição, analfabetos, para menores de 18 anos, entre 16 e 18, como os analfabetos, o voto facultativo, enfim, uma série de medidas. Tá? Porém, a inflação não dava tréguas, ao contrário, só aumentava. Tá? O Brasil chegou a fazer, agora vamos mais para a parte econômica, isso aqui uma crítica, já no dia seguinte à Constituição, né, as famílias com poucos recursos, né, lendo a Constituição e sonhando com a possibilidade dela ser efetivamente executada. Tá? No campo da economia, então, tivemos os planos Cruzado 1, Cruzado 2, planos de tentativa de, através de congelamento e tabelamento, controlar a inflação, já vimos que fracassaram. Tá? O plano Bresser, que foi o plano seguinte, tá? Também através de congelamento e tabelamento, conter a inflação, fracassou. O plano Verão aí foi uma tentativa extrema, nesse caso nem houve congelamento, mas nenhum desses planos deu certo e a inflação só fazia crescer. Em 87, o governo decidiu fazer uma moratória, que chamou de soberana, isto é, tinha títulos da dívida externa que iam vencer e resolveu que não pagaria de forma unilateral, sem negociação com os credores. E, na verdade, essa questão foi feita porque o Brasil, nesse momento, tinha uma reserva reservas cambiais em torno de 3 bilhões de dólares, quando a dívida estava em torno de 104 bilhões de dólares. Evidentemente, não tem moratória soberana nenhuma. Essa moratória fez com que os títulos da dívida brasileira subissem, que criasse dificuldade para obter novos empréstimos. Logo depois, com a queda do ministro Dilson Funaro, da Fazenda, houve a renegociação com o Fundo Monetário Internacional, mas em condições mais duras para o Brasil. O descontrole inflacionário foi uma verdade desse período. Então, aqui, o Plano Cruzado, o ministro Dilson Funaro, um estabelecimento interditado pela ação, né, do governo a partir de denúncias da população. Aqui, a popularidade do presidente Bottoms, eu sou fiscal do Sarney, não é isso? Aqui, as moedas, a revista colocando, né, a mudança fundamental na economia. Aqui a moeda, aqui no início, a cédula de cruzeiro, ela é carimbada e depois ela é feita, né, feita a emissão pela Casa da Moeda, já sem o carimbo e com o nome da nova unidade monetária, perfeito? Mas vejam como rapidamente o Plano Cruzado, ele durou de 1986, fevereiro, tá? Até uma mudança de moeda que foi no governo Collor, perdão, ainda no governo Sarney, que teve o cruzado novo. Então você vê, né, que a inflação foi corroendo rapidamente a ponto de você ter que fazer moeda de 10 mil cruzeiros, cédula de 10 mil cruzados, perdão, rapidamente. Perfeito? Aqui, os supermercados desabastecidos pela corrida, né, pelo fato de que o consumo tinha aumentado e a remuneração de quem produzia não podia ser feita porque os preços estavam congelados. Aqui o descontrole inflacionário, na época, né, do Plano Cruzado, quando veio o Plano Cruzado, aqui a inflação cai momentaneamente, depois ela começa a subir, aí depois vem o Plano Bresser, aqui é o Cruzado 2, aí vem o Plano Bresser, tá? Ela baixa, depois volta, depois vem o Plano Verão, tá? Tem aqui nesse momento um pico inflacionário, então você faz outra vez um plano, baixa, volta tudo de novo, e no último mês, né, do governo Sarney, tá, a inflação foi de 84% ao mês. Estávamos num processo já de hiperinflação. Só que aí tinha um novo presidente que assumiu, o presidente Fernando Collor,
eleito em eleições diretas pela primeira vez desde 1960, os brasileiros votaram e elegeram Fernando Collor de Mello. Isso é um caso próximo assunto. Na política externa, o Brasil reatou relações diplomáticas com Cuba, iniciou o projeto de construção do Mercosul com o Paraguai, Argentina e Uruguai, tá certo? Um projeto de integração, essa era a ideia regional, econômica regional. E, por último, nas eleições presidenciais, reparem a crescente crise social pela inflação, o número de greves, como em 89, último ano do governo Sarney, mais de 3 mil, quase 3.900 greves no Brasil, ideia de tentar recuperar perdas salariais pelo processo inflacionário, e aqui a eleição com 22 candidatos em 1989, eleição única, sem nenhuma outra eleição, apenas para presidente da República, tá? E a vitória de Fernando Collor de Mello. Tá? Num primeiro turno, Lula, porque a Constituição falava em 2 turnos, caso nenhum dos candidatos obtivesse 50% mais um dos votos válidos no primeiro turno, haveria um segundo turno entre os 2 mais votados. O Lula foi o segundo mais votado, tá? Vencendo por uma margem estreita o candidato do PDT, Leonel Brizola, tá? E na eleição para, aqui por estados, quem ganhou em cada estado, no primeiro turno, e aqui na eleição do segundo turno, Collor venceu com mais de 4 milhões de votos na frente do segundo colocado, que era o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui, os estados onde Lula venceu, nessa cor aqui meio laranja, e em verde, onde o Collor venceu. Então, o novo presidente eleito, com 35 milhões de votos, é isso? Pela primeira vez desde 1960, um presidente eleito pelo voto direto. Havia uma expectativa enorme sobre o governo Collor. Nós veremos no nosso próximo encontro. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês. Me despeço, tá? Saúde e paz para todos.